É a vida de trabalhador, fazer o quê? Tá bom. Tenha um bom dia, minha irmã. Amém. Nosso Senhor Jesus te acompanhe. Vou vindo até no caminho aqui. Tá Beijo. bom. Beijo. Bom dia, Sarinha. Então, Bom dia, menino. Ei, Sara, você tá chegando e eu saindo. Nós vamos começar, então, o capítulo 25, tá? Eu já coloquei para gravar. E é bem curtinho esse capítulo, então a gente vai fazer esse capítulo mais a Paraxá, tá bom? Porque a Paraxá número 5 também é curtinha, né? Ela começou no capítulo 23 e termina no capítulo 25. Ela é bem curtinha, mas bem profunda. Então, vamos lá para o capítulo 25. Eu vou lendo, ou alguém quer ler? Alguém quer ler? Se alguém quiser... Qual é o texto, Chico? 25 de Gênesis, capítulo 25 de Gênesis. Segura aí que eu vou ler. Dá um fome. Ok. É que eu acordei agora, acredita? Eu acredito. Menina, eu fui fazer o cabelo de Jamile. Ah, tá gravando já? Já. Desculpa. Depois eu explico. Ah, não tem nada melhor do que isso. Gênesis capítulo 25, do 1, ou é todo? Do 1, pode ler até o 10? Ok. Vamos lá. Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura. E ela lhe gerou Zirã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joquizã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efé, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes. E ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são, até o 7, né? E estes são os dias dos anos da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. Até aqui, filho? Não, pode ser até o 10. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. E seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Mamre. No campo de que Abraão comprou dos filhos de Et, ali foi Abraão sepultado e Sara, sua esposa. Pronto. Isso. Então, Muito obrigada. Daqui a pouco você lê o resto. aqui. Então, vamos lá. Abraão tomou outra mulher, porque, lembrando, Sara tinha falecido, né? Tinha sido colocada em Macpela, na caverna. Aí ele casou com Quetura. Olha que interessante, o nome de Quetura significa perfume agradável. E ela deu à luz para ele todos esses filhos. Eu não vou falar o nome de cada filho, porque senão eu vou estar repetindo tudo isso aí. E, inclusive, Suã, o filho de Quetura, foi um dos amigos de Jó. Ele era pai de Bildade, um dos amigos de Jó. Então, você vê, né? Como eles viviam muito naquela época, olha só, provavelmente Jó conheceu Abraão.
Eles viviam muito. Então, talvez ele possa ter conhecido Abraão. Não fala, a Bíblia não fala, mas, né? Mas pelo menos ele ouviu falar, com certeza, porque ele adorava o mesmo Deus de Abraão. Aí ele está falando sobre os filhos, né, dessa mulher de Quetura. E é o interessante, né? Os filhos de Midian eram Enoque. E Enoque é consagrado. Consagrado. E todos eles foram descendentes de Quetura. Abraão deu todos os seus bens a Isaac. Então, entenda, o filho da promessa era Isaac. E olha o que ele fez com os filhos das concubinas, tá? Ele deu concessões, porém os enviou a leste, a terra de Quedem. Sabe onde que era a terra de Quedem? Era a terra dos cananeus também, mas só que era lá próximo do Líbano, da Jordânia e da Síria, tá? Esse era o leste da terra prometida. Esse era o leste. Se você olhar o mapa, você vai ver lá. O leste era Líbano, Jordânia, Síria. Aí você vai ver falar sobre isso lá em Josué 12:1 também, tá? E esse lugar do Quedem também moravam os midianitas, os amalequitas. Vocês lembram que quem que eram os midianitas e amalequitas? Eram os inimigos de Israel. Lá em Juízes 6:3 fala sobre isso. Então, nessa terra de Quedem, para onde foi enviados os filhos das concubinas, que o próprio Abraão afastou de Isaac, era o povo que confrontava os filhos da promessa. Era o povo que era os inimigos dos filhos da promessa. Olha que interessante, tá? E eram irmãos. Meio irmãos, mas irmãos, tá? Abraão viveu durante 175 anos, morreu. Foi sepultado aonde? Aquilo que a gente falou ontem, em Macpela, tá? E junto com a sua mulher Sara. E depois, Deus abençoou Isaac, depois da morte de Abraão. Ou seja, ele fez uma aliança com Isaac também, que era o filho da promessa. E olha que interessante, Isaac viveu onde? Perto do poço do Deus vivo que me vê. O mesmo poço que ele encontrou quem? A esposa dele, Rebeca, e no mesmo poço em que a mãe de Ismael falou com o anjo. E ela batizou o poço de poço do Deus vivo que me vê. Olha que interessante isso. Era lá que Isaac morava. E aí, mais interessante ainda, é a genealogia de Ismael, que também era filho de Abraão, mas da escrava, da Agar, a egípcia, a serva de Sara. E os filhos dele, de acordo com a ordem do nascimento, o primogênito, olha só a tradução do primogênito de Ismael. Nebaiote. Nebaiote significa frutificação. Aí, depois, vem Quedar. Quedar significa escuro, negro. Aí vem Abdel, significa servo de Deus. Mivizã significa aromático, perfumado. Mishma, eu não consegui a tradução de Mishma, tá? Mas de Dumá significa quietude. Massá significa provação e teste. Haddad significa tempestade. Teimá e Tur, eu não consegui a tradução também. Nafish significa restaurado.
E Quedimá é direção ao sol nascente, ou aquele que vem do Oriente. Esses são os filhos de Ismael. Olha que interessante, né? São os 12 líderes tribais, os 12 príncipes do qual o anjo prometeu para a serva de Sara que eles também seriam abençoados. E o mais interessante, gente, é que frutificação, olha a tradução dos nomes de Ismael: frutificação, quietude, servo de Deus, restaurado, em direção do sol nascente, provação, teste, tempestade. Por que isso? Porque seriam filhos. Olha só. Filhos de Ismael não eram os filhos da promessa, mas Deus tinha uma promessa para eles também. Uma promessa de que eles seriam príncipes, 12 príncipes. E que eles também seriam prósperos. Talvez, durante a tempestade, durante a grande tribulação, durante a provação, teste final, eles encontrariam quietude, eles seriam restaurados, eles seriam servos de Deus que vêm do sol, do sol nascente ou vêm do Oriente. Olha só o que a própria geração de Ismael está falando aqui para nós. Para quem condena todos os ismaelitas, não é assim, não. O que a palavra está dizendo é que mesmo sendo filhos da escrava, filhos da serva, eles serão também abençoados. Chegará nele a graça e a misericórdia de Deus. Chegará neles a frutificação. Por meio de teste de provação, sim, eles serão restaurados e serão servos de Deus. Olha que coisa linda isso. A gente saber que Deus alcança todos os povos da terra. Os filhos da promessa, sim, serão. Os filhos da promessa serão, sim, pela fé. Só que terão os filhos que lavarão suas vestes na grande tribulação. Lembra disso? Que estão hoje na carne, estão, vamos pôr assim, aprisionados, mas serão libertos, serão salvos, porque eles se prostrarão, se arrependerão, e também serão, também é promessa para eles, a promessa para todos, todos aqueles que nele creem. Não existe a gente falar assim, esse povo não vai ser salvo. Não existe isso, porque em Cristo tudo converge nele. Tudo converge nele. Qualquer povo, qualquer nação, qualquer tribo, língua, qualquer um da face da terra, tudo converge em Cristo. E a gente vê que realmente o próprio Yeshua está dando sonhos e visões para os povos do Oriente, aonde a palavra não consegue chegar. Por quê? Por que não consegue chegar lá? Porque é proibido pelo próprio, vamos assim, pela própria religião que impera lá. A palavra de Deus não consegue chegar até eles. Então, Deus se revela em sonho. Deus leva a palavra para ele. A própria palavra viva. E Yeshua aparece. E, detalhe, os muçulmanos creem em Yeshua. Não como sendo Deus, mas como um profeta. E quando Yeshua aparece em sonhos para ele, revelando a verdade para eles, eles se prostram. Sabe por quê? Porque eles têm uma grande fé dentro deles. Eles só estão no caminho errado. E quando eles encontram o verdadeiro caminho, o caminho da verdade e da vida, eles automaticamente se prostram. Porque eles reconhecem que eles estão no caminho errado e eles começam a servir o Deus vivo. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, porque o próprio Deus está se revelando
para que eles possam chegar até a água, a fonte da água da vida. Então, há promessa para esse povo? Há promessa. Há promessa para esse povo. E aí fala que Ismael viveu durante 137 anos. Então, ele exalou o último suspiro, morreu e foi reunido ao povo dele, Ismael. Os filhos de Ismael viveu em Avilá, em Sur, perto do Egito. Olha lá, porque a mãe de Ismael, ela era uma egípcia. Ismael se casou com egípcia. Então, ele morava naquela região. E ele se estabeleceu perto de todos os seus parentes, porque todos os seus parentes eram daquela região. Então, Ismael, ele vem daquela região do Egito e todos os parentes dele. Só que as outras mulheres de Abraão, as concubinas e tudo, Líbano, Jordânia e Síria. Então, você percebe que toda aquela região, se você pegar um mapa, para cima de Israel, para o leste de Israel, está Líbano, Jordânia e Síria, em que há combate todo o tempo nessas regiões, e o Egito, e Deus falava sempre, não vá para o Egito, não vá para o Egito, por conta de toda a idolatria e toda a impureza que existia no Egito. Sheila, a internet de vocês tá boa? Tá. Vocês estão Pra tendo mim tá problema? cortando. Tá caindo, eu tô custando, tá cortando muito. Mas eu acho que é a sua, então. Não, é só pra mim ter certeza, tá bem? Desculpa. Tá bom, amor. Então, a gente entendendo isso, tá? A gente vai entender que há promessa para todos os povos, há promessa para também os ismaelitas e todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, tá? Deus não desfaz de ninguém que venha a Ele em humildade, reconhecendo que está errado, reconhecendo que é pó, humilde, como dizia Yeshua. Bem-aventurados os humildes, pobres de espírito, e todos aqueles que procurarem a Ele com esse espírito de humildade, reconhecendo que a gente não é nada e que a gente pode errar e que a gente tem que se voltar, fazer o retorno para Deus. Todas as horas que a gente estiver se desviando dele, a gente volta para Ele, em espírito e verdade, obedecendo à lei, porque a lei, a Torá viva é Yeshua. Então, a gente termina aqui esse capítulo 25, exatamente entendendo que há promessa para todos os filhos de Abraão, tá? Então, bora lá. Agora, a gente para aqui e a gente vai fazer a paraxá, tá bom? A paraxá, deixa eu só ver aqui. Oxi, me perdoe interromper, mas eu vejo você falar paraxá e eu nunca perguntei o que é a paraxá. Paraxá é uma porção. Uma porção. Aí você pega uma porção da Torá, a Torá, os Pentateuco, né? Você pega uma porção dos 5 primeiros livros da Bíblia e você faz referência com os profetas e com o Novo Testamento. Aí você pega uma porção de cada, para quê? Para você entender que a Bíblia, ela se completa, do começo ao fim. Então, você faz essa porção de entendimento. Você pega um pedacinho de Gênesis, um pedacinho dos profetas e um pedacinho do Novo Testamento. E aí você vai linkando as escrituras. Tá bom? Entendi, muito bom. Obrigada. Então, como a gente leu agora o capítulo 23 até o 25,
de Gênesis. Agora a gente vai ver, deixa eu ver aqui, a gente vai ver 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 31. Se alguém puder ler, eu agradeço. 1 Reis, capítulo 1, vou pegar até aqui, capítulo 1, do 1 ao 31. Eu posso ler. Deixa eu só abrir. Ótimo. Só um minutinho, por favor. Primeiro Reis, do 1 ao 31. O rei Davi, o rei Davi havia envelhecido, estando já com a idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista o rei e cuide dele. Ele dominará ao seu lado, e assim o Senhor nosso rei se aquecerá, e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela, e acharam Abisag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu quem vou reinar proximamente. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Adonias, pois, entrou em um entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, profeta Natã, Simei, rei e a guarda especial de Davi, não seguiram Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor, meu rei, porventura não juraste a essa tua serva: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei, já idoso, onde a virgem de Sunem, Abisag, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei. E o rei lhe indagou: que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste a tua serva, por Yahvé, teu Deus, teu filho, Salomão reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, e tu, Senhor, meu rei, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois, bezerros, cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que ele indique pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu Senhor e rei. De outro modo, assim que o rei, meu senhor, descansar,
Na companhia de seus antepassados, eu e o teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã. E anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso afirmaste, Adonias, reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros, cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura, isso aconteceu por ordem do Senhor, meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao Senhor, meu rei? Então, prontamente o rei Davi ordenou: Chamai para mim Batseba. E ela entrou e prostrou-se em pé diante dele. Em seguida, proferiu o rei um juramento: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente, ainda hoje mesmo, vou executar o que prometi em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Batseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei, exclamou: Viva para todos sempre o rei Davi, meu senhor. Só daí? Só. E é muita coisa. Meu pai amado. Coisa linda. Essa virgem aí eu lembro dos 144 mil, que são puros, que são virgens. Vai, fala mais. O que mais? A noiva, né? Qual é a ligação com Rebeca que a gente leu na porção agora? Ai, gente, não lembro. O que Fugiu, Rebeca era? Uai, ela era a esposa de Isaac, uai. Mas o que ela Estéril. representava? A noiva, uai. Ah, isso. Então, qual que é a relação da Sulamita com Rebeca? A noiva. A noiva, virgem, tá? Pura. Não manteve relações sexuais com nenhum homem. Inclusive, a Uhum. Sulamita não teve relações sexuais com o Não. rei Davi. Ela só estava ali para aquecê-lo. Yes. E engraçado, né? Ficou do lado dele, né? E ia onde ele estava, né? Acompanhava Aonde ele. ele estava. Aham. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Exatamente. E aqui falando sobre a herança também, tá? Lembrando que Isaac era o filho da aliança, da herança. Então, aqui, tanto o profeta, tá? Quanto Batseba estava intercedendo ao rei Davi pela herança que havia sido prometido para Salomão ser rei. E não, eu esqueci o nome do outro. Gente, Adonias. E não Adonias. E Adonias estava se autoproclamando rei, quando na verdade não era ele. Não era sido prometido para ele, não, a aliança não era com ele, e sim com Salomão. Então, aí há a intercessão da mãe de Salomão, mais o profeta Sadoque, para que o rei Davi proclamasse Salomão o verdadeiro rei. E olha que lindo quando Batseba se prostra o rosto em terra e diz que o Senhor, meu rei Davi, viva para sempre. Aí, mostrando o reinado de Yeshua para todos sempre, em conformidade com Daniel, capítulo 7, falando que o reino será para todo o sempre, o reino de Yeshua. Então, quando a gente
olha para toda essa informação tão rica, tem tanto mais coisa para falar aqui, mas não é esse o texto que nós estamos estudando, mas sim a gente está dando uma linkada entre aquilo que a gente estudou de Gênesis, com essa parte da Paraxá de 1 Reis. Aí agora nós vamos para Mateus 8, do 19 a 22. Aí a gente vai misturar tudo mesmo. Mateus, capítulo 8, do 19 até o 22. E você vai continuar lendo, Sarinha? Mateus 8, quanto? Olha lá, a Patrícia vai ler. 8, do 19 ao 22. Sara quer continuar lendo ou quer que eu leia? Pode ler, Patrícia. A Sara não pode. 19. Ele está chegando. 19 ao 22, né, Xi? Isso. E chegando um certo escriba, disse-lhes: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhes disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhes: Segue-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Agora nós vamos ler Lucas 9, do 57 até o 62. Lucas 9. Do 57 ao 62. Continua? Sim? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhes disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que fores. E Jesus lhes disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhes disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. E Jesus lhes disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhado para trás, é apto para o reino de Deus. Nossa. Alguém quer comentar? Eu acabei de falar com a Lu sobre esse versículo, que os covardes não herdarão o reino, que nós temos que estar preparados para pregarmos o evangelho em todo tempo. Acabei de comentar com a Lu, gente, estava caminhando. Olha, o que acontece? Aqui, ele está fazendo totalmente, tá? Alusão, Yeshua está falando exatamente sobre o que eu falei para vocês de Rebeca. Rebeca, ela serviu, ela deu água para os camelos, ela deu água para os sedentos, ela serviu. Uma noiva que não serve, uma noiva que olha para trás e fala: mas agora eu não posso. Mas agora eu estou trabalhando. Mas agora eu tenho que enterrar meu pai. Mas agora eu tenho que não sei o quê. Mas eu... Não serve. Não serve. Como o Yeshua disse aqui, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está capacitado para servir no reino de Deus. Olha só, estava sendo dada a oportunidade dessa pessoa estar ao lado do Mashiach Yeshua,
aprendendo dele, comendo de tudo que a palavra que ele falava, estar com ele, na presença dele. A pessoa sabia a importância disso, mas ela preferia fazer outras coisas que não estar na presença do Eterno. A noiva de Cristo, ela precisa, primeiramente, querer mais que tudo nessa vida, estar na presença dele, estar com ele. E depois servir os outros. Então, é a mesma coisa que a palavra diz. Primeiro o reino e depois as outras coisas. Primeiro o Pai, depois as outras coisas. Ame ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei e dos profetas. Por quê? Porque se você entender isso, se você entender que a noiva ela está para servir, assim como Yeshua lavou os pés dos apóstolos, aqui a gente viu que também o servo foi lavado o pé dele. E por que isso? De servidão, gente, de humildade, de você lavar os pés do outro, de você se colocar a serviço do outro, de você demonstrar a sua humildade no reino de Deus, de que eu estou aqui para servir, primeiro a Deus e depois ao próximo, ao nosso irmão. Dar água para ele beber. Porque você bebeu da água, agora você dá a água. Não esperando o quê? Não esperando seguir Jesus para ter cargos, ter prosperidade, ter alguma coisa, porque olha que Yeshua falou, o Filho do Homem não possui nem lugar para deitar a cabeça. Não era sobre coisas materiais, era sobre coisas espirituais, um tesouro espiritual estava sendo reservado para aqueles que largavam tudo. E essa virgem aqui, de 1 Reis, seguia o rei para onde quer que ele ia, como a Sara acabou de dizer. Ela seguia, ela acompanhava o rei para todos os lugares, ela era a companhia dele. Rebeca foi com Isaac. Isaac amou Rebeca. Ela era a noiva prestimosa, a bendita do Pai. Então, todos aqueles que querem servir, que querem ser filhos, que querem estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, têm que entender isso. Não é por posições nem mérito próprio, e sim para servir com humildade, com amor, com paciência, com todo o fruto do Espírito de Deus. É isso, é sobre isso. Pode falar, Patrícia? Isso me chamou a atenção para quando Jesus falou com Marta, né? Marta, muitas coisas são importantes, mas poucas são necessárias. E isso fala muito comigo, porque foi a primeira parte que eu fiz, e eu hoje entendo o porquê que foi a primeira parte que eu fiz. Porque eu sempre fiquei pensando e sonhando com muitas coisas, né? E querendo realizar muitas coisas. E é o que o inimigo tem feito, né? Com as pessoas do mundo. Tentado enganar com muitas ilusões neste mundo. Mas Jesus, como bom pai, ele ensinou para a gente. Você vê que no versículo 58, ele fala que ele não tinha nem onde deitar a cabeça, ou seja, a prioridade dele não era adquirir bens materiais, era o reino. E como você falou, colocar o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Quando não fazemos isso, nós estamos desprezando exatamente o conselho do próprio Jesus. E certamente a gente não vai se dar bem se a gente não seguir, porque a gente está vivendo no mundo material, mas é o reino celestial que tem suma importância, que tem que ser nossa prioridade.
E Marta, ela estava muito preocupada com outras coisas. Estava errada? Não, filho de Deus está aqui, vou fazer tudo que eu puder para ele. Mas o que foi que ele pediu? Ele disse que Maria escolheu a boa porção e dela não seria tirada. Então, que esse seja o nosso foco. A gente está aqui diariamente buscando o Senhor, aos pés de Jesus, pedindo orientação. E certamente todas as outras coisas serão acrescentadas. Veja que ontem nós estávamos falando sobre o milagre. Ontem não, foi anteontem. Do milagre foi ontem, gente. Foi anteontem, né? Do milagre que foi feito a mulher que não tinha provisões. Ele está de olho em nós. E ele vai fazer todas as provisões necessárias para a gente não passar necessidade nenhuma, porque Deus não mente. Então, que a gente reflita sobre isso, que a nossa prioridade tem que ser o reino, tem que ser estar aos pés de Jesus, para que a gente não seja enganada, porque a gente fala, gente, mas na prática é muito difícil. Na prática só se torna fácil quando realmente nós estamos aqui, como estamos agora, nos pés de Jesus. Aí a gente consegue tirar de boa, mas se a gente começar a se distrair facilmente, e aí você veja que foram desculpas aqui. Isso aqui está escrito justamente para nos trazer para a nossa vida, assim, a reflexão. Qual tem sido a minha desculpa? Porque aqui está falando de enterrar pai, de enterrar, sabe, de coisas que aparentemente são importantes. Mas o que é que Jesus queria dizer aqui? Para mim, qual é a minha desculpa? Qual é a minha desculpa de não ler a Bíblia, a palavra, todos os dias, porque eu fui chamada para isso? Como que eu falo que adoro a Deus, que Ele é meu Pai, mas eu não paro, não sinto para escutá-lo? Porque a oração é a gente falar com Deus, e ler a palavra é a gente escutar Ele. Como que eu posso? Eu estou me contradizendo. Se eu falo que amo a Deus, Ele é meu Pai, e não sinto nem para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, que a gente preste bem atenção e reflita sobre essa questão de qual está sendo nossa desculpa. Eu essa semana toda tinha dito que ia para o Pilates porque eu paguei, só fui uma vez, fiquei doente. Aí eu disse, semana que vem, todo dia eu vou. E esses segunda, terça, no caso, eu fiquei pensando, refletindo, Senhor, eu preciso do Pilates, mas eu preciso muito mais de tua palavra. E aí eu estou muito feliz, muito grata a Deus, porque eu tenho escolhido a boa porção. E é sobre isso. Eu não quero mais que nada interfira entre eu e o Pai. E é o que Jesus está trazendo aqui para os filhos, né? Porque depois a gente começa a reclamar. A gente reclama de falta de fé. Porque quando a gente está alicerçado em Deus e está fortalecido, gente, é muito difícil a gente reclamar de alguma coisa, é muito difícil. Eu fico pensando, semana passada, eu fiquei muito mal, aqui quase morrendo. Eu simplesmente deitei na cama, orei e disse, estou em tuas mãos, eu confio em ti, Pai, seja feita a tua vontade. Ponto. E aí, daqui a pouco, eu botei ali os salmos, fiquei ouvindo, fiquei nos pés do Senhor, daqui a pouco apareceu ajuda e eu levantei, fui para minha reunião, disse, Senhor, que coisa mais linda. Você veja como o inimigo, ele traz as perturbações, mas quando a gente está com a fé fortalecida, é difícil a gente ceder. Por quê? Porque, na verdade, a gente obedeceu, estamos obedecendo, fazendo exatamente o que ele fez. Porque, na verdade, ele já deu a saída para a gente. Ele já mostrou qual é o caminho. Olha, se vocês fazem isso aqui, se vocês dão prioridade ao reino, vocês vão estar bem. Se vocês jejuam, se vocês oram e jejuam, nem mesmo potestades irão ficar de pé diante de vocês. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe, ele é covarde, ele só vem para quem está despreparado. Por que ele foge de quem está jejuando e orando? Porque está com o Senhor. Então, quanto mais a gente orar, obedecer, ler a palavra, colocar o reino em primeiro lugar, nós vamos estar mais próximo de Deus e certamente o inimigo não vai querer conta. Ele pode até chegar, mas a vitória é certa quando a gente obedece. Então, essa é a reflexão. Amém, amém, amém. É isso mesmo, né? É a gente estar realmente seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. É realmente estar fazendo a vontade daquele que nos chamou. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Poucos estão aptos. Olha lá, ó, eles queriam,
Eles queriam, Senhor, eu seguirei para onde você for. Eles queriam, eles tinham a intenção de seguir. Mas poucos realmente largaram tudo e realmente seguiram. É sobre isso. É você vender tudo que você tem para comprar o tesouro, que é o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a isso. O reino de Deus é como se fosse uma pérola de muito valor, em que a pessoa vende tudo que tem para comprar essa pérola, esse tesouro. O reino de Deus é isso, é sobre isso. É você desfazer de si, das suas vontades, despir de toda a sua seu egoísmo, né? Do eu. Ah, mas eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso trabalhar, eu preciso. Vós valei muito mais do que pardais. Se o Pai dá de comer e de beber para as aves do céu, quanto mais para vocês? Faça o que você tem que fazer para o reino. Se você colocar o reino em primeiro lugar, tudo lhe será acrescentado. Você viver sobre o sobrenatural de Deus. Eu vejo experiências, sabe, de missionários que vão para outras partes longínquas do mundo, onde há fome, há escassez. E esses servos comem e bebem. Eles não têm luxo, não têm riqueza, mas não lhes falta nada. O sapato deles duram, a roupa deles duram. E eles são ricos diante de Deus, porque a riqueza não está nas coisas do mundo, mas a riqueza espiritual, que esses homens largam tudo, largam toda a riqueza desse mundo e vão ganhar almas para Jesus. Eles estão procurando servir o reino e sua justiça. É sobre isso. É sobre isso. Quando Jesus falou aqui, ele falou sobre isso. Quem é a igreja? Quem é? A igreja são todos aqueles que vendem tudo que tem. A noiva é todos aqueles que vendem tudo que tem para fazer a vontade do rei. Do rei. Para servir ao rei e ao reino de Deus. Ainda nesse mundo, não adianta que pensar assim, ai, quando eu for arrebatado, eu vou estar no reino de Deus. Não, o reino de Deus habita em você. Você é que tem que mostrar o reino de Deus aqui nesse mundo. Não é lá, no novo mundo, na nova Jerusalém. É aqui. É aqui. Nós temos que mostrar esse reino ao qual nós servimos, nós temos que mostrar quem é o rei ao qual nós servimos e ser verdadeiramente servos, luz para as pessoas desse mundo, sal da terra. É igual a Patrícia falou, é fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é possível, porque você tem o Espírito Santo, o capacitador, o seu conselheiro, para que você haja conforme a vontade do Pai. E aí sim, aí quando você se prostra, pede e fala, Pai, eu quero, eis-me aqui, envia-me. E você mostra a disposição. Se você dá o passo, Deus te dá o chão. Quantas vezes a gente ouviu experiências sobre isso? A noiva servindo. E que lindo que é. Que maravilhoso que é. Glória a Deus pela vida dessas pessoas que largam tudo e vão servir o reino e sua justiça. É sobre isso. Mas a gente não pode servir o reino na minha casa? Claro que você pode. Você pode servir o reino na sua casa, com seus vizinhos. Eu não preciso ser uma obra missionária, porque eu não posso. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí a pessoa fala assim, eu não posso.
Tudo bem, mas você vai servir o reino aí onde você mora, na sua localidade. Vai falar sobre esse rei maravilhoso, sobre as boas novas do reino de Deus aí onde você está, no seu trabalho, nos seus vizinhos, com seus amigos, com a sua família, com os seus filhos, com o seu marido, e assim você vai propagando o reino e sua justiça. É sobre isso. Agora, quando Jesus falou aqui sobre deixe-me enterrar meu pai, e ele falou assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque muitas pessoas estão se preocupando com pessoas que estão mortas espiritualmente. Elas se preocupam mais com os mortos espiritualmente, aqueles que não querem ouvir a verdade, que não querem saber da palavra de Deus, e elas estão lá perdendo seus tempos com pessoas assim. Estão dando valor para pessoas que estão mortas espiritualmente. E Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele já está morto. Agora, se preocupe com aqueles que podem viver, que estão sedentos. Lembra que Rebeca deu água para beber? As pessoas estão sedentas, os trabalhadores são poucos. Então, ore para que venha mais trabalhadores. Porque a lavoura está cheia para a colheita. Mas são poucos. São poucos que largam tudo e vai. Então, essa paraxá, ela fala sobre isso, sobre servir. Servir ao rei e ao reino. Ô, Sarinha, desculpa, meu bem, pode falar. Estou aqui esperando. Ele colocou aí sobre servir, né? Me faz lembrar, como eu falei com vocês, que eu estou estudando sobre a palma das mãos de Jezabel, né? Isso, gente, vai muito mais além do que simplesmente uma palma da mão que ficou ali, né? A gente sabe que é autoridade, um reinado, um governo, a gente sabe de tudo isso, né? Só que em 2 Reis 16, do 15 até o 18, você vai ver que toda a descendência dela, né, ali de Jeroboão, dos filhos dela, né, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o que eles fizeram? Eles sacrificavam ídolos, eles sacrificavam aos seus deuses nos altos, né? Todos eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aí isso me faz lembrar de Marta. Calma que eu vou chegar lá. Marta, né? Ela ficou o tempo todo cuidando dos afazeres, né? Mas trazendo para os dias de hoje, quais são os ídolos que nós estamos oferecendo sacrifício nesses últimos dias? Quais são os nossos amantes, né? As mãos significam o que? Serviço também, né? Então, a quem nós estamos servindo? Quais os deuses que nós estamos servindo nesses últimos dias, né? O deus de Mamon, que é o consumismo, que é o ouro, que é a prata, né? Ou, de fato, a Davi, né? Ali ela era pura, ela não se contaminava com os ídolos desses últimos dias, né? Gente, e hoje os ídolos são muitos. Meu Deus, a gente está vivendo um tempo assim. Não tem como a gente colocar. Eu acho que já não tem mais deuses para a gente colocar nesses últimos dias, porque tá muito difícil você rotular. Ai, qual é o espírito que está agindo nesses últimos dias? Não tem como, parece que junta tudo, faz ali uma farofa e tá tudo agindo. E aí, Romanos diz o quê? Porque amaram mais a mentira, Deus. Romanos não. E o homem vem. Romanos. E o homem vem transformando as verdades de Deus em mentira. E Deus os entregou às suas concupiscências, às suas paixões, né? Então, eu estava pregando para uma tia. Gente, essa minha tia ela é muito má mesmo. E ali o Espírito Santo falou comigo, por que você está dando pérola para porco? Então, assim, sendo mesmo da nossa família, a gente está ali, a gente quer instruir, a gente quer, né? Deixa que os mortos sepultem os mortos. O que a gente pode fazer é orar, mas como eu estava até comentando com a Lu também hoje, né? Eu falei assim, Lu, nós como igreja, nós temos que ter maturidade, porque Deus vai precisar levantar jovens nas universidades.
já indo para outro lado, né? Deus vai precisar levantar jovens nas universidades, né? Nos trabalhos, em todos os lugares, e nós precisamos fazer discípulos. Fazer discípulos é responsabilidade nossa. As nações é responsabilidade nossa. Esse boleto é nosso. Então, nós não temos que preocupar, isso é da besta, isso é do sistema. É nossa responsabilidade a gente pregar o evangelho, né? Para todos, e preparar os nossos filhos para o que vem. Não é a gente querer levar para o campo, é claro que eu estou louca para poder ir para o campo, né? Criar meu filho lá, longe das influências de internet, de tudo mais, né? Mas tá, isso eu não consegui. Eu preciso preparar meu filho para estar nas universidades, para combater, né, esses gigantes néfilis aí que se levantam nos dias de Noé. Então, nós, como mãe, nós temos essa responsabilidade de oferecer sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é nossos filhos, né? Nossos maridos, como a Ximena colocou aí, nossa família é responsabilidade nossa, nossos vizinhos, né? Nossa comunidade, nós temos a responsabilidade de ser luz na nossa comunidade também. Então, é isso, gente. Um beijo. Cri, 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 cadê o povo? Gente, aconteceu um negócio aqui que eu saí correndo, a Sandrinha também. Perdão, Sarinha. Os filhotinhos da galinha saiu e a cachorra estava correndo atrás do filhotinho da galinha. A gente entrou em pânico aqui, que a gente achou que ia comer o filhotinho da galinha. Você não está entendendo. Meu pai amado. Você perdão, mas eu peguei a maior parte do que você falou. E eu concordo exatamente com você. Nós estamos tendo muitos postes ídolos, muita idolatria. Infelizmente, as pessoas estão se perdendo, tá? Nesse mundo aqui. E se a gente não se concentrar no que é mais importante, nas coisas do reino, na palavra de Deus, se a gente não converter a nossa prioridade, não for exatamente o que a gente faz aqui todos os dias, as nossas primícias, e verdadeiramente estar aos pés do Senhor, pela sua palavra, por oração, a virgem vai ser a virgem tola. Não vai ser a prudente. E é justamente sobre isso, tá? Qual a diferença da prudente para a tola? Porque ela comprou azeite puro, tem reserva. Ela reservou o que era o mais importante. Ela estava diante dos pés de Jesus, ela estava ali comprando o ouro puro, ela estava ali reservando o que era mais importante, comprando tempo para as coisas mais importantes. Todo mundo trabalha, todo mundo, apesar de eu estar em casa, mas a gente tem trabalho aqui, nossa, se deixar, tem trabalho até meia-noite aqui. Então, o que acontece? Não é questão sobre trabalho, é questão de comprar o tempo para o que é mais importante. Porque trabalho todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem o seu ganha-pão, mas o que é mais importante para você? Né? É colocar o reino em primeiro lugar. Tá bom, então eu vou colocar o reino em primeiro lugar. Aí depois eu vou fazer as outras coisas. Eu estava fazendo aquele trabalho lá como é que fala aqui? Nas pousadas, né? Na Vale do Céu. Aí, o que aconteceu? A Sandrinha conseguiu resgatar o pintinho, gente. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não. Eu tinha acabado de falar com vocês sobre dar as primícias para Deus. No outro dia, o pessoal me chamou para ir lá, trabalhar lá. Aí eu comecei... Um dia atrás do outro, comecei a não poder mais estar aqui com vocês. E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, eu acabei de falar sobre dar primícia para Deus e eu estou me vendendo? Sendo que não me falta nada?
Ah, se eu trabalhar, eu vou ter um dinheiro a mais, é verdade. Mas está me faltando alguma coisa? Não, não está. E eu não posso falar isso porque Deus é testemunha de que tudo que eu preciso, Ele provê. E no tempo apropriado. Ô, gente, eu estava sem carro. Eu estava sem carro. Aí, o que aconteceu? Eu falei, pai, o senhor sabe como é difícil estar aqui, nesse lugar ermo, sem carro, né? Então, eu ficava preocupada, porque tem criança, tem a Sandrinha, que já é idosa, né? Eu falei, eu preciso de um carrinho. Não posso demorar muito para comprar um carro. E eu orando sobre isso. E orando, e confiando, entregando. E eu falei, bom, mas eu também não vou trabalhar, me desesperar também, para ficar perdida com respeito a isso, não. Que na hora certa, eu confio em Deus, vai dar tudo certo. Gente, a pessoa que me alugou essa chácara, esse sítio, eu fui na casa dela, visitar ela, e aí tinha um carrinho, um Uno lá, um Uninho, assim, já estava pintadinho, o estofado ele trocou todo, aquele estofado até de corino, que para quem está na roça, entende que é o melhor estofado, porque você passa um paninho, você já limpa ele, que aqui tem muito pó. Aí, a única coisa que faltava, limpar o carburador, porque estava 2 anos parado, sem ninguém nunca andar, e colocar uns vidros lá, que tinha tirado, mas o vidro estava lá, era só colocar, e encher os pneus. Aí eu falei para ela, eu falei assim, ó, só que eu não tenho dinheiro. Será que ele não pode vender para mim um carnê Casas Bahia 36 vezes? Né, tá parado aí mesmo, eu vou pagando ele por mês, assim, o quanto eu puder, eu vou pagando ele. Aí ela falou, Ximena, eu vou falar para ele, porque esse carro tá parado aqui, ele não faz nada com esse carro. Eu falei assim, então pede para ele, por favor. E ela é irmã, tá? Em Cristo. Aí ela falou, não, pode deixar, eu vou falar pro meu irmão. Gente, no outro dia ele ligou. Por acaso ele foi lá no outro dia, ele nem mora na mesma cidade. Aí ele me ligou, eu fiquei super surpresa. Aí ele falou assim, você é amiga da minha irmã, eu amo minha irmã. E se ela falou que é para mim fazer isso para você, eu vou fazer. Gente, a pessoa nem me conhece. Eu não tenho dinheiro, eu não dei dinheiro para ele, eu não dei nada. Ele falou assim, não, eu confio em você. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele falou, não tem problema, quando você pode me pagar? Eu falei, lá para março. Porque é quando eu vou parar de pagar minha casa, aí eu pago o senhor. Aí ele falou assim, não tem problema, pode pegar o carro amanhã. A hora que você quiser, você pode vir aqui buscar o carro. Gente, é sobre isso. É você viver o sobrenatural de Deus. Eu estou contando esse testemunho porque até eu, que vivia na cidade, eu nunca vi isso na minha vida. No sentido, assim, de ver mesmo o sobrenatural de Deus. Então, é glória a Deus, aleluia, porque Jesus é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Aqueles que realmente o buscam em espírito e verdade, aqueles que confiam nele, confiam na presença dele, confiam no que ele pode prover para você. E não é sobre um carro do ano, não é sobre uma coisa, não, é sobre ele prover aquilo que eu precisava. Um carrinho para a gente andar aqui na serra. E você quer saber? O Uno é o melhor carro para andar na serra. Se vocês pesquisar o Uno, gente, o Uno... Eu já tive 21 no Ximena. Até no barreiro. Até no barreiro o Uno anda, tá? Ou seja, até nisso Deus foi bom e fiel. Aqui, só pegando seu gancho é maravilhoso. Aí, eu tô há 3 anos sem trabalho, né? E eu tenho experienciado também a boa vontade de Deus, né? Gente, o que eu quero comer, o que eu penso, o que eu quero vestir, o que eu preciso, Deus tem suprido. Só que, vou só contar uma experiência para vocês. Quando eu cheguei aqui, eu queria trazer minhas filhas, mas elas não quiseram vir. Elas falaram assim, mãe, vai, quando você chegar lá, eu vou. Aí, gente, eu peguei documento,
numa quarta-feira, depois de um ano certinho que eu estava aqui, eu peguei documento. Aliás, menos de um ano. Aí, quando foi 3 horas da manhã, Deus me chamou para orar. E eu peguei e fui orar com uma amiga minha, a a Alexandra. Aí a gente orando, aí Deus falou comigo assim: eu te dei documento para você poder ir buscar sua filha. Vai agora, imediatamente buscar sua filha. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não tenho dinheiro, eu ganho 200 euros. Gente, eu cruzei o oceano só com a palavra de Deus. Eu não tinha dinheiro. Aí eu fui só com a passagem de ida. Aí a pastora Patrícia, Poli, ela falou assim, Sara, eu vou te dar o passaporte da sua filha. Aí eu falei assim, tá bem, porque minha mãe tentou fazer o passaporte antes, né, que a pastora abençoou, mas a minha mãe não conseguiu, por causa do pai dela. O pai dela, mesmo estando lá, não estava dando certo. Foi algo que Deus fez para eu ir lá junto com ele. Gente, aí assim, Deus falou comigo assim, vai agora. Eu falei assim, amor, Deus falou que é para eu buscar a Fernanda. E eu não tenho dinheiro, não. Hoje é quarta, eu preciso ir sexta-feira. Aí meu marido pegou e falou assim, olha, vou te dar minhas férias. Vai. Aí, com as férias dele, gente, foi a conta de comprar a passagem. Foi a conta. Aí, foi 331 euros na época. E na época era muito dinheiro, né, pô? Aí a gente pegou, aí eu fui. Gente, aí eu falei assim, Deus, eu só tenho aqui 50 euros, eu acho, para poder trocar, para chegar na minha cidade. Porque eu não consegui trocar em real. Aí tinha uma moça atrás de mim, vendo eu conversar sobre o evangelho com o Robinho, né, assim, na fila do aeroporto. Aí eu falei assim, eu vou tentar trocar esse dinheiro. Se eu não conseguir, eu vou chegar lá. Deus vai me colocar lá na cidade. E meu marido preocupado, né? Gente, aquela mulher, ela me convidou para, assim, do nada, para lanchar. Essa mulher, no final, ela arrancou o dinheiro e colocou nas minhas mãos. Aí, quando eu tô descendo do avião, gente, dentro do avião foi uma loucura, parecia que o avião ia cair, foi muito pânico, e eu, assim, de boa, sabe? Falei assim, Deus falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar. E o povo desesperado, foi uma loucura, eu nunca passei por isso. Só resumindo. Aí, eu peguei e comecei a falar de Jesus pra mulher que tava do meu lado, ela apavorada, coitada. Aí eu comecei a falar de Jesus para mulher e tal. Gente, quando foi no final também que a gente foi descer, essa mulher do nada se arrancou dinheiro e colocou na minha mão, gente. Foi assim, uma viagem, assim, eu fui sem dinheiro e eu voltei com dinheiro para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. É sobre isso. Mas olha só, a Patrícia, eu acho que tem uma experiência também para contar. Conta aí, Patrícia, depois eu vou só resumir e aí a gente fecha. Amém, glória a Deus. É exatamente assim que ele faz. Porque, na verdade, o dinheiro é uma ilusão, né? A gente está inserido no mundo capitalista, a gente precisa da sobrevivência, mas esse valor mesmo ao dinheiro, na verdade, é uma ilusão. Porque os recursos mesmo não dependem de papel. É muito complexo isso que eu estou falando, né? Tem pessoas que vão entender, outras não. Deus, ele não está limitado ao papel. Ele vai fazer cumprir a palavra dele, porque ele é o eu sou, independente de qualquer coisa. Por isso que a gente tem que ter essa convicção e justamente colocar o reino em primeiro lugar. A Ximena falou para a gente que ela virou a chave, né? De que, tipo, como assim? Eu estou falando e não estou vivendo. E o inimigo logo coloca. E nós somos testados em tudo. Prestem atenção que toda vez que a gente aprende, Deus entregar algo para a gente, logo em seguida vem testes. O que foi que eu descobri de um tempo para cá? Que não precisa a gente ser radical. Por exemplo, a Ximena, o horário não estava bom porque ela estava abrindo mão do essencial. Eu tenho pedido muito ao Senhor que Ele me ajude a usar a sabedoria que Ele me dá, porque eu me vi em uma situação que eu disse, Senhor, eu não estou usando a sabedoria que o Senhor está me dando, porque cadê a sabedoria que eu tanto peço? Eu tenho certeza que o Senhor está me dando. Por quê? Porque o Senhor fala na tua palavra que se a gente pedir, será dado. E que a sabedoria está gritando. E se eu não estou agindo de sabedoria, é porque eu não estou acessando ela. Então, eu comecei a pedir sabedoria a Deus e acessar a sabedoria.
Porque o inimigo, ele bota muita distração justamente para isso. É como se o filho tivesse com fome e a mãe colocasse ali a mesa, colocasse o café, a comida, e o filho ficasse de braços cruzados dizendo, estou com fome, estou com fome. Por que ele não pega a comida e come? Então, por que a gente não está acessando a sabedoria e os recursos que Deus está nos dando? Então, isso é bom a gente refletir, porque o inimigo, ele está aí, muitas vezes, não para fazer a gente pecar um pecado grave, mas deixar de acessar o que Deus já nos deu. Só na distração ele nos vence, só no automático. E aí eu comecei a fazer, eu disse, eu quero parar de trabalhar, porque eu quero dar atenção ao Senhor, e eu estou cansada de trabalhar para César, que não sei o quê. Aí, depois que eu fazendo essa oração, Deus foi realmente abrindo minha mente, me dando visão espiritual das coisas, e eu entendi, gente, eu tenho pedido muito entendimento ao Senhor, que a gente precisa negociar. O que fez Salomão ser rico? Não foi cair o ouro do céu. Ninguém chegou e deu para ele. Foi a sabedoria. Ele aprendeu a negociar. Eu uma vez tive acesso a um pouco do histórico assim, de Salomão, e disse que ele fazia alianças e ele tinha uma sabedoria em negociação. E aí, vamos supor, no meu caso, o que foi que eu fiz? Eu não vou trabalhar, atender todos os dias, e meus horários quem vai fazer sou eu. Eu vou começar a dizer não para o que estão me impondo. Eu que vou impor agora. Eu vou dizer, olha, eu só vou agora mesmo, eu acabei de mandar mensagem para a clínica. Eu disse, pede para o rapaz, para o cliente que está lá, e mais tarde. Aí o pessoal já mandou mensagem para mim, ele quer remarcar. Aí já sugeri aqui, remarque. Por quê? Porque minha prioridade está aqui. Eu não vou sair daqui correndo para ir para lá. E então, depois que eu comecei a tomar essas atitudes e a dizer e a realizar como é melhor, para que eu dê atenção ao reino, porque a prioridade é o reino, as coisas começaram a fluir. E eu vou dizer para vocês, não caiu meu faturamento. Só melhorou a questão da qualidade de vida. Vocês vejam, é só um posicionamento que nós temos que ter. Aí a sugestão, quando Xi falou, é que, quando aparecer, Xi, uma oportunidade, você pode, oferecer, negociar, eu só posso a partir das 10 horas. Se para vocês ficarem bom, eu posso ficar das 10 até um pouquinho mais tarde. É só uma sugestão. Porque Exatamente. Foi isso que eu fiz, Patrícia. É que eu fiquei sem carro, eu não consigo ir até lá sem carro, né? Mas foi isso que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nos dias que a pousada mais precisa, que é no sábado e no domingo, porque no sábado e no domingo eu não preciso desfazer o que a gente faz no grupo, que é todo dia comer do pão, entendeu? Então, eu acho assim que Deus dá essas visões, assim, no sentido de você entender que tem saída, mas a gente precisa querer enxergar essa saída. Perfeito. Que nem você mudou sua agenda, né, para que você pudesse estar participando. Eu vou começar a trabalhar no horário que eu posso trabalhar, que não interfira, né, o que é primordial para o reino. E é assim, a gente ser a noiva prudente, aquela que serve o reino, mas que também trabalha, tá? Que também trabalha, que também está ocupada, que está dando de comer para os seus filhos, que não está negligenciando isso, tá? Então, é sobre isso, mas é sobre o reino em primeiro lugar. E depois todas as outras coisas são acrescentadas. A Vivi, ela chegou agora. Vivi, a gente está falando sobre a gente sempre colocar o reino e sua justiça em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente deixa as coisas de Deus e fala assim, eu não posso, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso isso. Todo mundo precisa. E aí a gente está falando que existem modos da gente sempre tá acessando primeiro o reino e colocando as outras coisas nos seus devidos lugares, né? E a Patrícia falou, deu um testemunho aqui sobre isso, que ela refez a agenda dela, e não caiu o faturamento dela por causa disso. Não cai mesmo. E é sobre isso, é a gente estar sempre pedindo para Deus a orientação, para que Ele nos dê a sabedoria, para a gente servir a Ele em primeiro lugar. Amém. E não faltar nada na nossa botija. E não vai, porque Ele é o abençoador. Ele
é o nosso abençoador. Não é o mundo, nem as coisas do mundo, nem o nosso patrão, nem a nossa... Não, é Deus. Ele é o nosso abençoador. Então, se a gente coloca ele e a justiça dele em primeiro lugar, ele nos abençoa todos os dias da nossa vida. O verdadeiro servo do Senhor nada falta, né? Nada falta. Mas a gente precisa ser o quê? Uma noiva que Ter serve. fé, ter fé. Uma noiva que serve o rei, né? Com fé, com justiça e confiança. Confiança de que ele proverá. Gente, aqui, só para encerrar, meu filho está chegando. Tá. Só para concluir aqui, para edificar mais ainda a fé, nos dias de vir embora, a Polícia Federal segurou o passaporte da minha filha. E eu não tinha como comprar a passagem sem o passaporte na época, né? E assim, também não tinha dinheiro para comprar a passagem. Aí a minha cunhada pegou e falou assim: eu vou comprar, você me paga 50 euros por mês. Aí eu falei assim: tá bem. Gente, a passagem era para sair eu tinha que estar aqui em Portugal no sábado. Só que, tipo, a Polícia Federal segurou a passagem, o passaporte da minha filha e não tinha como comprar a passagem sem o passaporte na época. Aí, gente, a minha cunhada falou assim: Sara, a gente vai perder essa passagem. Eu falei: não, vamos não, porque essa é pela Azul. Eu vou chegar aqui no sábado, do jeitinho que eu preciso para na segunda-feira trabalhar, e vai ter mala de porão. Essa passagem é a minha. Aí ela falou assim: mas o passaporte está guardado, não sei o quê. Eu falei assim: não, vai dar certo. Gente, a minha cunhada conseguiu comprar a passagem da minha filha sem o passaporte, porque precisava do número do passaporte, né? E só com o nome dela, sem CPF, sem nada. Resumindo, quando chegou, aí o meu colega fez para mim um reagrupamento dela, né? Para mim não ter problema na imigração. Quando eu estou chegando na imigração do Rio de Janeiro, no embarque do Rio de Janeiro, o cara cismou que não ia deixar minha filha embarcar. E eu falei assim: não, eu vim buscar minha filha, eu estava com autorização do pai dela, eu estava com tudo. Aí minha menina começou a chorar, que não ia conseguir ir e tal, aquela coisa toda. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, o meu pai me mandou vir buscar a minha filha, você sabe quem é o meu pai? Aí ele olhou para mim assim, aí eu falei assim: o meu pai é o Emanuel Rocha, coloca minha filha aí, e o sonho dela é viajar na janela. Gente, aí ele: mas tem que comprar na janela. Aí ele ficou me olhando assim, sabe? Aí eu falei assim: não fica me olhando com essa cara não, meu filho, é minha filha, quer viajar na janela, eu sou filha do Emanuel Rocha. E olha só, aí ele pegou e falou assim: você tem reagrupamento agendado? Eu falei assim: tenho sim, pode confirmar, meu pai já fez tudo para mim. Gente, ele fez uma ligação, ligou aqui na imigração de Lisboa, ligou no CEF, aí deu que o agendamento, né, para o agrupamento, mesmo mostrando tudo, ele não queria acreditar. Estava tudo certo e colocou minha filha na janela. Nós não viemos de primeira classe, mas eu também não vim de classe econômica. Eu vim numa outra classe e detalhe, na hora de chamar, a gente tinha que esperar todo mundo passar para a gente poder ir. Nosso nome foi o primeiro a ser anunciado. Nós ficamos, minha filha tá: mãe é nós, eu não deixo os idosos passar. Mãe é nós, tá chamando a gente e tal. Nem fila nós pegamos, Deus nos colocou ela na janela, né? E num local que nós não viemos de classe econômica. Qual classe foi que a gente veio? Eu não sei. Mas assim, eu tive um espação dentro do avião, só para mim e para ela. Tudo bonitinho. Foi muito bom. E que é isso, gente? São as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus. E esses testemunhos é para a gente entender que Ele, é só a gente colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida e confiar, entregar. E a gente vai descansar nele. Você quer falar, Vivi? Não? Então é sobre isso, meus amores. A gente termina aqui, então, já são 9h15. Que Deus abençoe vocês, tá? E que vocês sempre tenham isso com vocês. Que o nosso Pai é o nosso abençoador. Para honra e glória dele, tá? Amém. Obrigada, viu?